Vamos à nossa quarta aula sobre análise combinatória. Nessa aula nós vamos estudar arranjo simples. Então, para isso nós vamos começar com uma questão, resolvendo um exercício aí, um problema que vai nos ajudar a entender o que seja arranjo simples. Já estudamos na aula anterior permutação simples. Agora vamos dar continuidade com o estudo de arranjo simples, usando essa situação problema aqui, ó. O Comitê Olímpico Brasileiro selecionou 4 cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, como candidatas à sede de 2 eventos, que é os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. De quantos modos distintos o comitê poderá lançar tais candidaturas se uma cidade só pode sediar um dos eventos? Então vamos à solução desta questão. Solução. Então nós devemos primeiro aí escolher todas as sequências ordenadas de 2 cidades escolhidas entre as 4. São 4 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Lembrando um detalhe importante, vai ter são 2 jogos, os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Eu vou escolher 2 cidades para sediar esses jogos, ó. Lembrando que cada uma vai sediar uma das 2 modalidades, tá? Por exemplo aqui, ó, São Paulo, aqui vai ficar com o PAN e o Rio vai ficar com as Olimpíadas. É diferente se nós invertermos essas 2 cidades aqui, ó, São Paulo e Rio. Rio e São Paulo. Agora aqui o Rio que está com o Pan-Americano e São Paulo com as Olimpíadas. Então, observe que aqui a ordem também é importante. Quando nós temos assim agrupamentos em que a ordem é importante, como nós vimos nas aulas anteriores, que foi na aula de permutação, em permutação também a ordem também é importante. Você faça uma revisão desta aula e você verá que como a ordem faz a diferença. Aqui, ó, no nosso caso, nós vamos escolher 2 cidades para serem realizados esses 2 modalidades de jogos. Lembrando que cada uma das cidades, ou ela vai escolher o PAN ou vai escolher as Olimpíadas. Então a ordem aqui vai ser de fator de grande importância. Então vamos dar solução. Então nós temos aí, na nossa primeira coluna, nós temos 4 opções para escolher, ó. São Paulo, eu posso escolher São Paulo com uma das 3 cidades restantes, que é Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte. Posso escolher, ó, Rio com São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Posso escolher Porto Alegre, São Paulo, Rio e Belo Horizonte. E, por último, posso escolher Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Porto Alegre. Observe que na primeira coluna, para a escolha da cidade, eu tenho 4 opções, que são 4 cidades: São Paulo, Rio, Porto Alegre e Belo Horizonte. E na segunda coluna, nós temos as outras 3 possibilidades, que a primeira vai ser onde vai ser as Olimpíadas e a segunda vai ser onde vai ser o Pan-Americano. Lembrando que a ordem aqui é importante, ó, que no caso São Paulo vai sediar a Olimpíada e Rio vai ser o PAN. Já aqui, ó, nessa outra, se o Rio for escolhido, aí o Rio vai ser as Olimpíadas e São Paulo vai ser o PAN. Então observe que nós temos aqui, na primeira coluna eu tenho 4 escolhas, 4 possibilidades. E na segunda coluna eu tenho, para cada uma dessas 4, eu tenho 3 possibilidades. Então no total dá 12 possibilidades, ó. Eu posso ter São Paulo com Rio, São Paulo com Porto Alegre, São Paulo com Belo Horizonte. Aqui são 3. 3 vezes 4, 12. Nós podemos fazer isso aí através do princípio fundamental da contagem, que nós estudamos aí na nossa aula de número 1. Então nós temos aí, ó, as 2 cidades. Eu tenho 4 opções para escolher o PAN.
e tenho 3 opções, então restou agora 3 opções para escolher as Olimpíadas, a cidade que vai sediar as Olimpíadas. Pelo princípio fundamental da contagem, você vai multiplicar 4 vezes 3, 12, que são exatamente essas 12 duplas aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, aqui mais 3, mais 3, mais 3, no total dá 12. E aqui nós usamos o princípio fundamental da contagem. Nós vamos chamar isso aqui de arranjo, esses agrupamentos de arranjo. São arranjos de 4 tomados 2 a 2. Eu vou colocar essa notação aqui, esse A de arranjo, onde o 4 é o total de elementos. Aqui nós temos 4 cidades e nós estamos agrupando essas 4 cidades de 2 em 2, que são as 2 modalidades, ou é PAN ou é Olimpíada. Então é de quantas formas diferentes eu posso fazer isso aqui. Então, lembrando que pelo princípio fundamental nós achamos aqui 4 vezes 3, 12. Então tem aqui, ó, 4 vezes 3, 12. Mas vamos determinar um modo, ou seja, uma fórmula para o cálculo de arranjo. Por isso que eu multipliquei aqui por 2 fatorial e dividi por 2 fatorial. Lembrando que se eu multiplicar e dividir um número pelo mesmo valor, que não vai alterar, certo? Então temos aí, aqui ó, nesse caso aqui ó, 2 fatorial dividido por 2 fatorial, cancela, então continua com nossos 12 ali, que só foi para você entender como vamos chegar nessa fórmula. Então eu posso fazer isso aqui, eu posso acrescentar aqui, multiplicar o numerador por 2 fatorial e o denominador por 2 fatorial, que não vai alterar. Então ficamos com isso aqui, ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. E o detalhe, observe que 2 fatorial é igual a 4 menos 2. E exatamente aqui o detalhe, ó, eu peguei aqui o 4, que são total de cidades, que estou agrupando de 2 em 2. Essa diferença aqui, ó, entre o total de agrupamentos, de elementos que eu vou agrupar, e eu estou agrupando de 2 em 2, essa diferença vai bater com esse resultado aqui, ó, 4 menos 2, que vai ser 2. Continuando o raciocínio, então, arranjos de 4 elementos agrupados de 2 em 2. Agora, você deve estar observando que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial é igual a 4 fatorial. Aqui eu tenho 4 vezes 3, 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E nós já estudamos isso aqui é o fatorial de 4, 4 fatorial. E aqui embaixo nós temos 4 menos 2 fatorial. Deixei nessa indicação para você chegar a essa conclusão aqui, ó. Para chegarmos nessa conclusão aqui, onde nós vamos chamar arranjo, esse 4 aqui vai ser o N, é o total de elementos que vai ser dado, e aqui é como vai ser agrupado, se é de 2 em 2 ou se é de 3 em 3. Então essa fórmula vai ser geral. Observe que eu usei o 4 fatorial, porque o N aqui é igual a 4, então N vai ser N fatorial. Nós temos aqui o N fatorial. E o P é a forma com que eu vou agrupar, se é de 2 em 2, de 3 em 3, ou no máximo de 4 em 4. E aqui embaixo no denominador vai ficar a diferença desses dois valores aqui, ó, N menos P. Então nós vamos usar essa formulazinha para calcular o número de arranjos. Aqui nós usamos a árvore ou diagrama de possibilidades. Eu usei também o princípio fundamental da contagem para achar 12. E, por fim, nós chegamos a essa fórmula aqui, ó. Vamos guardar essa fórmula para resolver os nossos exercícios de arranjo. Lembrando que arranjo é bem parecido com permutações, só que nas permutações eu uso todos os elementos. Aqui não, eu uso agrupamentos menores. Por exemplo, vou agrupar de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3 e no máximo de 4 em 4. Então vamos à definição? Então, dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos, tomados P a P, no nosso caso nós agrupamos de 2 em 2, a qualquer sequência ordenada de P elementos distintos, escolhido entre os n's existentes. Então, só um exemplo aqui, ó. Se você tiver aqui um conjunto aqui com 4 elementos, você pode agrupá-los de 2 em 2, lembrando que o agrupamento AB é diferente do agrupamento BA, a ordem aqui é importantíssima, tá? Você também poderia agrupar de 3 em 3, ou A, B, C,
e poderia agrupar também B, A, C. Então, lembrando que esses dois agrupamentos aqui, ó, são distintos, são diferentes. Então, a ordem dos agrupamentos é importante, tá? Então, se eu inverter, ó, se eu fizer a permutação de um deles ou de todos, eu vou achar uma nova formação. Então, tá, essa é a explicação, essa é a definição de arranjo. São maneiras de agrupar, onde a ordem vai fazer a diferença. Então, vamos aqui fazer os cálculos da letra A, da letra B e da letra C. Para isso, nós vamos aplicar essa formulazinha aqui que nós aprendemos. Então, vamos lá? Como resolver isso aí? Vamos lá, letra A. Então, é arranjo, nós queremos fazer o arranjo de 5 elementos agrupados de 2 em 2. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Observe, quem é o N aqui? Ó? O N é 5 e o P é 2 aqui. Ó. O P é 2. Então, vai ficar assim, ó, 5 fatorial dividido por... Aqui embaixo eu vou colocar a diferença de N menos P, ou seja, 5 menos 2. 5 menos 2 fatorial. Desenvolvendo, nós temos aqui, ó, 5 fatorial. Fazendo a subtração, 5 menos 2 é 3 fatorial. E fatorial nós já trabalhamos na nossa primeira aula. Aqui você vai multiplicar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vou parar aqui por 3 fatorial, porque no denominador eu tenho também 3 fatorial. Cancela aqui 3 fatorial com 3 fatorial. 5 vezes 4, 20. Então, existe 20 maneiras de eu agrupar 5 elementos de 2 em 2 em que a ordem é importante. Nesse caso aqui, a ordem é importante. Então, aqui vamos fazer mais um exemplo, letra A, letra B. Então, vamos agrupar 10 elementos de 3 em 3. Então, novamente, vai ser 10 fatorial, o N é 10 e o P é 3. Então, aqui embaixo vai ficar 10 menos 3. Eu vou fazer a diferença aqui embaixo, fatorial. Então, em cima ficou 10 fatorial. E embaixo vai ficar 10 menos 3, que é 7 fatorial. E eu vou desenvolver o 10 até chegar ao 7. Ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 7 fatorial. Coloca aqui o símbolo de fatorial, que vai até o 1. Ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dividido por 7 fatorial. Cancela 7 fatorial com 7 fatorial. Aqui você vai ter 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 10 dá 720. 720. Está aqui mais uma resposta. Então, existe 720 maneiras de agrupar 10 elementos de 3 em 3, em que a ordem faz a diferença. A ordem é importante. Por último, esse exemplo aqui, ó. Observe que aqui eu tenho N e aqui eu tenho N menos 1, uma unidade a menos. Como se fosse um exemplo aqui, arranjo de 10, 9 a 9, 1 a menos. Ou arranjo de 8, 7 a 7. Ou arranjo de 4, 3 a 3, uma unidade a menos. Como ficaria isso aqui? A mesma forma. Eu vou pegar esse valor aqui, que é o N, vai ficar no numerador, ó, N fatorial. Embaixo, nós vamos dividir por... faça a subtração deste com esse. Então, vai ficar N fatorial menos o P. Observe que o P aqui no nosso caso é N menos 1. Ó. Então, aqui vai ficar N menos 1, aqui no denominador. Aqui. Isso aqui vai ficar igual a N fatorial dividido por... Observe que aqui, quando eu for eliminar o parênteses, aqui vai ficar negativo. Ó. Vai ficar assim, ó, N menos N. E menos com menos aqui vai ficar mais 1. Então, vamos ter aqui N fatorial dividido por esse N mais e esse N menos eu cancelo sobre 1. Ou seja, o resultado disso aí é N fatorial. Isso significa, se você for fazer aqui só um exemplo, 10 fatorial agrupados de 9 em 9, você não precisa resolver, você já vai lembrar disso aqui. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Ó? Se aqui deu N fatorial, deu esse valor aqui, então aqui vai dar o resultado disso aqui, ó, sem fazer a conta,
é 10 fatorial. Mas você pode usar a formulazinha e fazer igual fizemos a letra A e a letra B. Então vamos mais exercícios. Ao se cadastrar em um portal eletrônico de compras, um usuário deve criar uma senha formada por duas letras, tem aqui ó, duas letras distintas, seguido também por dois algarismos também distintos. Quantas senhas podem ser criadas nessas condições? Então observe, nós vamos usar as letras do alfabeto. Aqui eu vou considerar as 26 letras, tá? E vou agrupá-las de 2 em 2. Lembrando que uma senha do tipo AB é diferente de uma senha do tipo BA. Então aqui a diferença, a invertendo importa, a ordem importa. Então trata-se de arranjo, tá? Então eu vou ter que fazer todas as combinações que são 26 letras, vou considerar as letras aqui sendo 26, as 26 do alfabeto, e também formado por dois números. São 10 algarismos, tá? Por exemplo, o algarismo 1 e 2 vai ser diferente, perdão, vamos consertar aqui 1 e 2, vai ser diferente do algarismo 2 e 1, tá? Numa senha, a ordem aqui vai mudar, vai ser importante, portanto, trata-se de arranjo. Então, vamos fazer em duas etapas. Primeiro, eu vou fazer arranjo das 26 letras tomadas 2 a 2, já sabemos fazer isso, é 26 fatorial. Aqui embaixo eu diminuo, 26 tira 2, é 24, 24 fatorial. Então multiplica 26 vezes 25 vezes 24 fatorial, deixa aqui indicado, sobre 24 fatorial. Aí você vai cancelar este com esse. Aqui você tem o resultado 26 que multiplica 25. Isso aqui é igual a 650. Então isso aqui são os arranjos das letras. Nós temos que fazer também o arranjo dos números. Lembrando que são 10 algarismos. Tá? De 0 a 9 são 10 algarismos que eu vou agrupá-los de 2 em 2. Então é 10 agrupados de 2 em 2, arranjo. Vai ser 10 fatorial. Aqui embaixo 10 tira 2 é 8. 8 fatorial. E vou fazer aqui a mesma coisa. Ó, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Dividido por 8 fatorial. Você vai cancelar aqui 8 fatorial com 8 fatorial. 10 vezes 9, 90. Então tem 90 combinações com os números e 650 com as letras. Pelo princípio fundamental da contagem, então para cada 650 combinações de letras eu tenho 90 combinações de número. Pelo princípio fundamental da contagem você vai fazer 650 vezes 90. Essa conta que você vai fazer que vai gerar 58.500 senhas. Então eu posso fazer isso aqui, ó. A pergunta dele, essa aqui está a resposta. A pergunta é quantas senhas podem ser criadas nessas condições? 58.500 senhas. Então vamos ao último exemplo. Ao chegarem em um albergue, eu esqueci de colocar o nome aqui, ó. Ao chegarem em um albergue da juventude, 3 irmãos dividiram um quarto com 2 beliches. De quantos modos distintos eles podem definir a cama em que cada um irá dormir? Então nós temos aí, ó, solução. Nós temos aí as beliches, nós temos 2 beliches. E nós temos 3 rapazes, de quantas formas diferentes eles podem se acomodar aí nessas condições. Então nós temos aqui, ó, que fazer o seguinte, nós temos que fazer um arranjo, de 4 elementos, que são 4 camas, ó, 1, 2, 3, 4, chamando esse aqui de cama 1, cama 2, cama 3 e cama 4. Então são 4 camas que nós vamos agrupá-las de 3 em 3. São 3 candidatos a dormir, tem mais cama do que candidato, né? Porque a ordem aqui vai fazer a diferença. Porque você, o rapaz que vai dormir nessa cama e nessa aqui, ó, quando eu trocar os dois, vai formar uma situação diferente, né?
São 3 rapazes que eles vão dividir um quarto. De quantas formas eles podem definir como vão dormir? Se eu inverter isso aqui, ó, inverter a posição dos dois, então vou criar uma nova forma de agrupá-los de forma para que eles façam as suas pousadas nessas camas aqui. Então trata-se de arranjo. Arranjo é importante na leitura, na identificação do problema, identificar se é arranjo, porque nós temos um outro tipo de agrupamentos, que é as combinações, que será o estudo da próxima aula. Então é importante observar isso aqui. Você vai fazer a troca e vai me dizer se são arranjos ou não. Então observe, são, colocando aqui para você entender, são, eu posso ter aqui, ó, são 3 rapazes, eu posso ter a cama 1, a 2 e a 3, eu posso ter a cama 1, 2 e 4, eu posso ter a cama 1, 3 e 2, eu posso ter as camas 1, 3 e 4, 1, 4 e 2 e 1, 4 e 3. Por enquanto aqui, ó, por enquanto, só começando com 1, ó, com 1, eu já tenho aqui 6. Só combinando com essa cama aqui, ó, cama 1 com a 2 e a 3, cama 1 com a 2 e a 4, cama 1 com a 3 e a 2, cama 1 com a 3 e a 4 e assim por diante. Só combinando com a cama 1 nós temos aqui 6 possibilidades. Como são 4 camas, vai ser 6 vezes 4, 24. Aí estaria resolvido o problema. Mas vamos fazer aqui a formulazinha do arranjo. Então eu vou combinar 4 camas 3 a 3. Vai ficar 4 fatorial. Nós já sabemos que a fórmula é n fatorial. O n é 4 e o p é 3. Aqui embaixo eu faço a subtração. 4 menos 3 que é 1. 1 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial nós sabemos que é 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então existe 24 formas de definir a cama em que cada um irá dormir. Fizemos esses 3 exemplos e explicamos para vocês a definição de arranjo. Então são agrupamentos em que a ordem é importante. Você vai ler o problema, verificar o total que você vai estar agrupando, que é o N, e de quanto em quanto você vai agrupar. No nosso caso aqui, eu vou agrupar de 3 em 3, porque são 3 pessoas que vão se acomodar nessa cama. Lembrando que uma sempre vai ficar vazia, é claro, né? Espero que tenha entendido, que tenha gostado desta aula. Se gostou, dê um like aí para ajudar o nosso canal. E até a próxima aula, que será sobre combinação.